Olá, olá! Estamos hoje com mais um Fechando Portas e Abrindo Caminhos. E hoje com a Jane. A Jane, que é uma mulher maravilhosa, empreendedora, mãe, uma super mulher, né, Jane? E aí, esperamos que sim. Tudo bem, Fê? É um prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da nossa jornada como mãe, como mulher, como empresária. É sempre uma honra. Eu que agradeço por você ter aceitado. Para mim é uma honra tê-la aqui. Obrigada. Então hoje nós estamos aqui na Zaya. A Zaya, que é a empresa da Jane, né? Isso. Uma loja aqui em Francisco Beltrão. Isso, aqui em Francisco Beltrão, Paraná. Isso. Então, a Jane, ela é minha paciente, né? A filha dela é minha paciente. Nós temos uma história bem interessante com a filha dela. Você quer contar, Jane? Vou contar com certeza. Eu tenho uma filha que nasceu prematura e a Clara foi uma criança que ela não podia me perder de vista. Eu passei 10 meses andando de um lado para o outro e com aquela criança junto comigo. Eu ia no salão, ela estava junto. Eu ia no dentista, ela estava junto. Aonde eu fosse, a Clara não podia me perder de vista. E um dia que eu tentei tirar da visão dela, essa criança chorava desesperadamente. Então, para mim, aquilo também foi desesperador, né? Tu pensa, mãe de primeira viagem, uma criança prematura, e tu passar 10 meses que tu tem que ficar exclusivamente para aquela criança que ela não podia te perder de vista, a não ser quando ela estivesse dormindo, era terrível. Para mim, era assim, foi algo que eu acho que me desencadeou muita coisa, né, desse ponto de partida. E eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu fui em tudo que foi médico. Tudo que me mandavam, eu ia. Benzedeira, que as vós mandavam a gente, né? Vamos levar benzer. Tudo. Até que um dia a Rafa disse pra mim: olha, Jimmy, eu sei que tu já tentou de tudo, mas vem na Fernanda. Vamos marcar uma microfisioterapia com a Fernanda. E eu falei, então... Bora, vamos lá. E esse foi o nosso primeiro encontro, o meu, da Fê e da Clara. Eu lembro muito bem. E ali foram, né, desbloqueados várias questões que, inclusive, vinha... Eu lembro como se fosse hoje, quando tu disse assim, eu tenho a sensação que você gerou você mesmo. Né? Como se... exatamente. O que a minha mãe viveu, eu vivi... E tava uma confusão e ninguém conseguia entender, aquela criança chorando e eu pensava, meu Deus do céu, será que... Aquilo não era da Clara. Não era da Clara, aquilo não era dela. E aí, isso eu lembro que foi numa quinta-feira. E no sábado a Clara ficou o dia todo com a minha mãe. Aí eu falei, não, gente, não pode ser, né? Eu pensava, não pode ser. E realmente, assim, foi uma virada de chave, sabe, na minha vida como mãe, né, esse maternar, foi, assim, um divisor de águas. As experiências que eu tive, assim, em contato com a microfisioterapia, contigo, que eu acho que vai muito também da pessoa, né. E teve um outro episódio também que marcou, assim, foi a parte do desmame com a Clara, né, que ela não pegou leite nenhum e ela tomava chá. Uhum. E aí eu marquei uma micro e a Fernanda de novo disse, Jane, tem uma toxina que está sobrecarregando o fígado da Clara. Então, vamos tentar tirar o chá? Vamos tentar dar um leite? Eu falei, Fernanda, é impossível. Essa criança nunca tomou leite. Eu tirei ela do peito com 1 ano e 3 meses. Ela tomou chá 8 meses. Pois fiz a microfisioterapia, a guria chegou em casa. Vomitava. E eu pensava, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? Mandei mensagem pra Fernanda. Fica tranquila. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá limpando. No outro dia, Clara, vamos tomar uma mamá com Nescau e leitinho. Tomar uma mamadeira inteira. E aí, como que tu vai explicar? A micro é legal porque ela também trabalha nisso, né? Sim. Ela faz essa limpeza dos tóxicos também, que a maioria das pessoas não sabe. A gente trabalha tanto no tratamento quanto na prevenção. Então é para todas as coisas. Geralmente a gente ajuda, geralmente a gente acha o problema. Eu assim, a minha experiência, literalmente, não tem como eu
foi diferente. Não, foi exatamente dessa forma. Aí me conta, depois que você teve a Clara, você ficou um período em casa. Sim, eu fiquei 3 anos exclusivamente sendo mãe da Clara. E como foi? Pra mim, assim, foi um privilégio, porque nos dias que a gente vive, você poder ter essa liberdade de ficar em casa e cuidar, né, do teu filho, de amar, enfim, é um privilégio. Porque eu sempre digo que existem pessoas que realmente nasceram para ser mães. Então, quantas que nasceram para ser mães e não conseguem ter essa disponibilidade de ficar um período em casa? Às vezes fica o período ali de 4 meses, algumas 6, enfim, e depois essa criança ela vai ser introduzida na sociedade, Sim. colocando numa creche, né, numa escola ou com babá, enfim. E eu, graças a Deus, assim, eu tive esse privilégio de me doar para isso, né. Óbvio que eu já digo assim, hoje, eu, Jennifer, se eu tivesse mais filhos, com certeza não faria isso de novo. Eu sou muito realizada, sou muito agradecida, mas se hoje eu tivesse outro filho... Com a vida que você tem hoje. Com a vida que eu tenho hoje, com certeza essa criança ia estar aqui no meu pé, ia andar junto. Eu, com certeza, faria isso. Isso é uma questão de entender que cada fase da vida é uma fase diferente e que está tudo bem. Então, não é que ela hoje olhe para trás e veja aquilo como errado, ou hoje eu não faria diferente porque eu me julgo naquele momento. Não, a questão é olhar para trás e dizer, eu fiz o meu melhor e foi maravilhoso naquele momento. Mas Exatamente. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu sou uma mulher empresária, hoje eu sou uma mulher diferente. Bom que a gente está em constante evolução, né? Então, por que eu sou a favor de terapias? Porque eu quero estar em constante evolução como ser humano, como pessoa, como mãe, como... Enfim, eu sempre digo que a gente pode ser o que a gente quiser ser nessa vida. Mas é tão bom ver uma evolução tua mesma, se olhar no espelho e falar, poxa vida, né? Olha só, isso é meu, é muito bom. Fui eu que conquistei. Exatamente. Então, assim, hoje se eu teria, né, outro filho, eu faria diferente. A Maria da mesma maneira. Como foi o eu vou empreender? Esse posicionamento teu? Foi natural, foi leve, foi pesado, foi difícil? Porque hoje a sua loja é maravilhosa. Sim. Né? E eu sei que tem muita coisa vindo por aí, né? Tem, com certeza. Então, graças a Deus, a gente está em constante evolução, exatamente. Né? Eu me dei conta o dia que eu parei na frente do espelho. E eu olhei pra mim e por alguns instantes eu me perguntei, quem eu sou? Você se perdeu. Eu me perdi. E a gente vê muito, né, isso, as mulheres se perdendo depois da maternidade, né? E eu queria dar muito acalento para essas mulheres, porque é normal. Sim. É algo muito normal. E é uma fase, né? E é uma fase que às vezes é dolorida, para umas mais tranquila, mas passa, sabe? Então, eu naquele momento ali com a Clara, com 3 anos, eu me perguntei, eu falei, quem eu sou? Quais são os meus sonhos? Né? O que eu quero? Que legado que eu tenho nessa vida? Porque todo mundo tem um legado. Sim. Né? Qual que é o que me faz estar aqui? E a maternidade, ela carrega uma culpa por si só, né? Normal. Se você está em casa, você se acha errada porque você está em casa, porque você se anulou. Se você está trabalhando fora, meu Deus, e agora como é que fica minha filha em casa? Então, eu tenho muitos pacientes que vêm para o consultório com as duas queixas. Então, eu atendo a mulher que é empreendedora, que ela é desenvolvida na sua área profissional, que ela é realizada na sua área profissional, mas aí ela carrega uma culpa. E aí tem o outro lado também. Então, eu acho que não existe certo e errado. Existe realmente isso, de você viver aquele momento, aquela fase da vida, de você entender que estava bom assim, agora vamos mudar, agora não está mais bom, vamos se adaptar. Porque eu sempre me questionei como que eu queria que a Clara me visse. Ah, isso é legal. Sobre a minha força. Então, hoje eu falo assim, eu tenho vontade até de chorar quando eu falo que muitas coisas nasceram através da Clara. Muitos sonhos nasceram através da Clara. Inclusive, um que será lançado esse ano. E tem horas que a gente tem vontade de arrancar os cabelos e sair correndo.
de largar tudo. E a maioria do tempo, não é tem momentos, a maioria do tempo a gente tenta ser a nossa melhor versão dentro da loucura, dentro da correria. Exatamente, eu acho que não existe certo e errado. Existe aquilo que realmente a gente consegue fazer. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Hoje eu olho pra mim e eu não consigo me culpar. Ai, porque eu tô ausente. Você viaja muito, né? Viajo muito. Eu voltei de São Paulo, pra vocês terem noção, na quarta, né? Foi uma viagem que eu levei ela pro meu mundo. Eu digo que eu levei ela pro meu mundo, onde ela foi fazer coleção comigo, interagiu, gostou, amou, quer ir de novo. E no domingo eu viajei de novo. E voltei hoje é quarta, voltei na terça-feira. E ela fica bem? E ela fica bem, porque hoje ela entende. A minha mãe está indo para a trabalho. Então, está buscando o sonho dela. Exatamente. E assim, ela fica super bem. Eu sempre falo muito sobre a rede de apoio, né? Que a gente tem que ter. Isso é muito importante. Que a gente precisa confiar nela. E a gente precisa confiar. Principalmente isso, entende? Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Eu, né, aprendi a confiar, porque a maternidade gera muitas questões também, né, sobre esse confiar. Mas eu falo que hoje eu vivo de uma forma bem tranquila em relação a isso, né? Ela entende que eu não estou porque eu estou trabalhando. Sim, entende? E a criança, ela não tem só uma mãe. Ela não veio só disso. As mães precisam olhar para isso com amor, sabe? De entender que a criança não tem só a mãe. Ela tem um pai, ou ela tem um vô, ou ela tem uma avó. Ela tem uma rede, os padrinhos. Sempre tem alguém. Sempre vai ter. E é saudável para a criança, porque vai chegar um momento que a criança cresce um pouco mais, que vai ter uma situação que talvez eu não quero contar para minha mãe. Algo que eu queria guardar para mim, mas talvez ela confie na avó. Talvez ela confie numa madrinha. Então, é muito importante que a criança tenha realmente essa rede de apoio para que ela possa se sentir segura. Sim. E mesmo que a mãe não trabalhe fora, mesmo que a mãe fique só em casa, vai ter um momento que a mãe vai precisar se ausentar. Não, exatamente. E quando a gente fala, né, sobre o crescer dos nossos filhos, Fer, é algo que eu analiso da seguinte maneira. Eu poderia ficar em casa, sim. Eu poderia ser exclusivamente mãe da Clara e poderia anular os meus sonhos, com certeza. Mas, quando você para e pensa que o teu filho vai crescer, e ele também vai ter os sonhos dele, e eles também vão deixar nós para seguir a vida deles, que é o normal. Que é o normal. Então, por que é que eu não posso seguir a minha vida com ela pequena, entende? Sim. E muito essa questão, quem eu sou, sabe? A minha mãe, quem é minha mãe, sabe? Sim. Porque a gente tem, como eu tenho referências, né, da minha mãe, guardo lembranças boas, inspirações de uma força feminina, de uma coragem. Eu quero que a Clara tenha isso, né? Que ela olhe pra mim com orgulho. E eu digo assim, que acima de qualquer coisa, os filhos da gente, eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles sejam felizes. Eu sempre digo pra Clara que o amor é incondicional. O amor é incondicional, eu sempre falo pra ela. Tu pode ser o que tu quiser nessa vida, desde que tu seja feliz. Sim. Sabe? Eu não consigo colocar limites. Sim. Né? E ninguém, né? Nem nela e nem no outro, mas é uma coisa que eu quero que ela entenda. Que indiferente das escolhas da vida dela, se ela estiver feliz, eu também vou ficar. Então, eu acredito que ela também sinta, né? Que quando eu estou feliz, ela também está feliz, né? É uma troca. É uma ligação muito gostosa, né? Quando muito. É saudável. Quando é saudável, exatamente isso. E é o que a gente tenta todos os dias, né? Fazer boas escolhas. Então, se eu tô aqui, eu não abro mão de levar ela pra escola, de buscar ela. Tempo de qualidade, Jenny. Tempo de qualidade, sabe? E das nossas conversas, deitar na cama e ler um livro. Porque não é ficar o tempo todo com a criança. Não. E aí tá estressada, né? Tá esgotada, não está feliz, não está realizada, porque você queria ir atrás dos seus sonhos, você parou sua vida, e aí você é uma mãe, obviamente, sobrecarregada,
E isso sobrecarrega a criança também. Com certeza. Então é sobre ir buscar a tua vida e ter tempo de qualidade com eles. Exatamente. Encher o potinho de amor, né? É exatamente isso. E eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita dificuldade de expressar, né? E a Clara é o único ser humano na vida que eu expresso todo o amor, todo o carinho que eu tenho e sinto por ela. Porque realmente ela é a luz da minha vida. Veio assim como num momento, eu digo que é difícil a gente falar quando você planeja ter um filho, né? Eu digo que a Clara, ela foi algo que ela não foi planejada, mas desde sempre, muito antes dela existir, ela já foi amada. E bem-vinda. Então, assim, existiu eu antes da Clara e eu depois da Clara. E se tu me perguntar quem eu sou, quem eu era antes dela, eu não saberia te responder, porque é algo que não faz mais parte de mim. E é que nem quando a gente pergunta pra nós, né? E aí, como é o pós-parto? Tu saberia dizer? Não. Eu também não. Eu não lembro se eu senti dor, mas... Eu também não lembro. Então, é algo que é um amor que ele preenche todas as dores do mundo. E às vezes eu sempre falo que nem sempre serão dias bons. Mas o fato de você chegar em casa e ter aquele pedacinho ali pra te dar um abraço, pra te dar... Pra ela, você é o mundo dela. Exatamente. Eu acho que é essa ligação, sabe? E não existe mãe perfeita, não existe nada que vai ser sempre um caminho reto. Sempre vai ter alguma outra coisa. E a gente tem que saber lidar com isso, porque senão as frustrações, elas chegam muito mais constantes, né? Quando você não sabe lidar com elas. Como que tu vai saber lidar com essas frustrações? Na terapia. Então, eu digo assim, terapia. Tu quer ser alguém melhor? Tu quer evoluir? Terapia. Invista em você. Invista em você. Tire um tempo, 1 hora da tua semana para você fazer uma terapia. Gosta de ler? Tire um tempo para você sentar numa poltrona confortável e ler. Tenha tempo de qualidade contigo mesma, né? Sim. Porque, volto a falar, a gente se dedica tanto para o trabalho, para a maternidade, em casa, marido e afins. Mas e você? Você entendeu que você precisava empreender se olhando no espelho? É sobre isso. Naquele momento você olhou pra você, Pra mim. E quantas vezes no decorrer dos dias, na loucura da vida, a gente a gente não olha pra gente. Não olha. A gente vive no passado ou no futuro e jamais no presente. E esse é o mal do século, né? A gente vem anos já dizendo que o mal do século é, né? Remoendo o passado, na incerteza do futuro, sem viver o presente. E aí? Vai ser sempre assim? E daqui 5, 10 anos você vai ter saudade desse dia de hoje que você não viveu. Exatamente. Eu levo assim pra minha vida, não só falando de maternidade, empresarial, enfim. E se você não tentar? Quem é que vai te falar se ia ou não ia dar certo? Você me falou sobre isso antes, que eu fiquei impactada com o que você me disse sobre eu não sabia que ia dar certo. Eu te perguntei, você sabia se ia dar certo? Se o teu empreendimento iria dar certo? Você me disse, eu sempre tive certeza. Porque você sempre tinha Deus na frente. Exatamente. Eu sempre falo que lá em 2021, quando eu abri a CL, o mundo dizia não pra mim. E Deus dizia sim, todos os dias. Mas ele vinha dizendo, colocando essa força em mim, que só dependeria de mim. Então, indiferente do que eu fosse fazer. Muitas pedras, muitos tropeços e você focada. Exatamente, eu focada. Era eu. Eu sempre falo da vida no sentido assim, Fer, que as pessoas elas criam caminhos na vida. E pra mim isso é errado. Por quê? Porque quando você tem 2 caminhos, se um não dá certo, vai o outro. Então, sempre tu vai estar fazendo um desvio. Agora, quando você trilha um único caminho, indiferente do que aconteça, Foco no objetivo. Foco no objetivo, você vai alcançar o objetivo. Não existe você não alcançar. Mas a principal, assim, tem um único caminho. Tem um único caminho. E a mesma coisa aconteceu quando eu vim para Beltrão. Sabia que ia dar certo?
medo, não sei, incertezas a gente tem. Inseguranças. Inseguranças, assim, e o medo pra mim, eu acho que não é uma palavra que me assusta. Vai com medo mesmo. Exatamente. Porque como que tu vai ter, como que eu saberia se ia dar certo? Né? Como que eu vou dizer pra você se eu não tivesse tentado? E eu acho que a vida é essa. Tá tudo bem se tu tentou e não deu certo, mas pelo menos você tentou, você tem a resposta. O Fechando Porta e Abrindo Caminhos é justamente sobre isso. É sobre você entender que tem muitas portas que fecham que são positivas. Exatamente. Que fechar portas é bom. É muito bom. É muito bom. E eu entendo hoje isso com a maior clareza do mundo. Né? Por que fechar portas é muito bom? E uma porta fechada, na frente tem uma janela bem aberta. Muito melhor. Muito melhor. É como se Deus dissesse, calma minha filha, não é ali, é um pouco mais. E eu acho que esse desprender nosso de fechar uma porta para ir para outra é muito importante. Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito materialistas. Esse copo é meu. Esse copo é nosso. Porque se amanhã eu resolver vender a Zaia, não é mais minha. Ela não é mais minha. Esse copo vai ficar aqui. Mas eu não preciso me pegar nisso aqui. A matéria em si, né? E quando você não se apega à matéria, eu acho que a matéria acaba impedindo muita coisa na vida das pessoas, sabe? Esse materialismo. É sobre construir, não se apegar no sentido de entender que não é porque você tem aquilo que aquilo te representa. Aquilo é uma parte. É uma parte. Você é muito maior. É muito maior, né? Então, e eu falo que eu acho que tudo flui de uma leveza na minha vida, porque eu sempre pensei dessa maneira. Tudo flui. Não consigo olhar para algo e pensar assim, é meu e eu sou isso, por causa desse copo. Sim. Eu posso tomar uma água num copo de vidro, eu posso tomar num copo de cristal, mas não é o copo que vai dizer quem eu sou. Sim. Né? Então, eu acho que acima de qualquer coisa a humildade, sabe? Sempre à frente e arregaçar as mãos e trabalhar. Não existe sucesso sem trabalho. Eu digo assim que como seria, né? Olha só. Eu digo que às vezes a gente eu ando bastante em estrada de chão, assim, no decorrer da vida, e depois a gente pega uns asfaltos. E às vezes eu brinco, eu digo assim, bem que eu poderia ter, né, pegado mais asfalto do que estrada de chão, mas e daí, quem eu iria ser, Sim, né? É a estrada que você pegou, que te fez, te moldou, né? Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não remoo nada do meu passado, nada. Ele é o meu passado. E é assim como as pessoas que passam na minha vida, sabe? Eu tenho muitas recordações, assim, que né, me perguntavam, mas o fulano, ele fez parte da vida. Sim. Ele contribuiu pro meu crescimento, seja ele bom ou ruim. Sim, né? Com certeza. Isso é sobre ele, mas é como eu vou levar isso adiante, né? Sim. É isso, a essência, né? É o principal. Quem você é de verdade. Na essência mesmo, né? Saber pra onde você tá indo. Exatamente isso. E nem sempre será perfeito. Isso é uma coisa que eu sempre digo. E nem sempre está tudo bem, nem sempre você vai dar conta de tudo. Mentira que a gente dá conta de tudo, porque não dá. Não dá. E a gente vai se ajustando. Sim. E é prazeroso. E um dia a gente dá 20%, que é o melhor que a gente pode, no outro dia a gente dá 100% e assim vai. Muitas vezes a gente está no meio daquilo tudo e a gente está sobrecarregado, está cansado. Então precisa dar um passo para trás, precisa olhar para si, precisa dar um tempo para poder voltar com gás de novo, né? Voltar animado por cima de novo. E aí você realmente produz. Daí anda. E as pessoas ligam isso muito com férias.
Eu acho que o simples fato de você tirar um tempo para você fazer uma terapia. fazer uma terapia. Exato! Isso já é um gás que tá te dando ali para você voltar, né? Não precisa deixar acumular pro fim do ano para tirar um mês de férias. Não precisa. Você pode tirar 1 hora, você pode tirar um meio-dia. Não, eu falo assim até para as pessoas que trabalham comigo. Gente, as férias é 30 dias no ano. Mas eu prefiro dar férias picada, porque eu sei que chegou ali, ó, metade de janeiro tá todo mundo surtando. Então vamos dar férias para um, outro, sabe? Faz uma dinâmica. Sim. Porque isso é muito importante. O que tu faz 30 dias em casa hoje? Tu surta. A verdade é essa. Tu quer voltar a trabalhar. Tu quer voltar a trabalhar, tu não quer ficar em casa 30 dias. Então eu gosto muito dessa minha dinâmica com eles, sabe? Dessa flexibilidade. Porque às vezes a gente não tá bem. Sim. E por que não se permitir ficar em casa uma semana, né? Sim. Ou 2 dias, enfim. Mas essa permissão, né? E eu quero muito que eles levem isso pra vida deles, sabe? Que a gente, pra seguir e conquistar e fazer, ela pode ser, com certeza. Ela não precisa estar sendo maçante todos os dias, né? Sim, muito obrigada. Obrigada a você. Você é uma linda, uma querida, tem o maior amor do mundo por você. E nós temos por você. Falo em nome meu e da Clara, com certeza que existiu sim uma Jane antes da Fernanda e uma Jane depois. Obrigada. Muito obrigada. E que todos vocês assim aprendam a se permitir. Sem sombra de dúvida. Fica a dica. Então vamos ficar por aqui. Até o próximo Fechando Portas e Abrindo Caminhos. Mais.